Seja muito bem-vindo. Você sabia que esse mês de junho é o mês da saúde mental masculina? Pois é. Por que será que a mídia não fala sobre isso? Por que ninguém está falando sobre isso? Mas terapeuta dos homens, eu, Inúbia Januzzi, a terapeuta especialista em mente masculina, preparamos uma série de lives para vocês. E ela já chegou e não vamos demorar, vai ser 30 minutinhos por dia nesse mês de junho. Vamos lá? Oi, Núbia, bom dia, boa Bom, tarde. boa tarde, tudo bem? Tudo bem? A gente está aqui bem contente, né, inaugurando aí essas sessões que vamos aplicar aqui. Então, se você é homem, fica com a gente, encaminha esse vídeo aqui, né, encaminha essa live para aquele cara que com certeza está precisando de ouvir algumas coisas. Nós vamos trabalhar aqui alguns temas. É lógico que nesse tempo que a gente tem, a gente vai trabalhar apenas um pouco, né? Então, até meio-dia e 30, mais ou menos, meio-dia e 40, a gente vai estar com vocês aqui conversando com vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Boa tarde, né? Sejam bem-vindos. Como a Lari falou, esses 30 minutinhos, a gente atende homens já faz alguns anos, né, Lari? Então, a gente preparou aqui, a gente trouxe alguns casos, né, de atendimentos, que é o que mais aparece nos atendimentos pra gente, né? Quando o homem chega, ele já chega numa situação que para recuperar a sanidade mental dele já tá bem desfarelando, né? Eu sou muito. Eu sou muito da psicologia positiva. Então, antes de desfarelar as coisas, buscar a saúde mental, né? Mulheres buscam mais. Mulheres, qualquer coisinha, elas buscam essa ajuda, né? Os homens já é difícil. Para ir no médico já é mais difícil. Tá com aquela dorzinha. E eu quero trazer um dado aqui para vocês. Só nesse último mês que passou, né, mês de maio, eu tive falecimentos, né, na família. Não são pessoas muito próximas de mim, mas próximas, porque foi um tio da minha filha, foi tio do ex-marido, do meu ex-marido, né, do pai da minha filha. Então, assim, por não buscarem ajuda, né? Então, os dois morreram de câncer, sentiam dorzinhas, tinham que trabalhar e não foram buscar ajuda. No final das contas, quando chegou, já não tinha mais o que fazer. Com a saúde mental acontece a mesma coisa, né? Então, a gente vai trazer um caso aqui. Eu chamei esse caso do silêncio do Cláudio. Cláudio é um nome fictício, então eu vou ler para vocês. Eu escrevi o caso, né, para poder ler para vocês. E a Lari, ela vai. Eu vou pedir ajuda da Lari para. Lari, como que você. Qual que é o processo terapêutico? Por que que esse homem chegou no que chegou, né? Então, a gente vai fazer esse bate-bola. Hoje a Lari faz isso, amanhã eu faço. Então, para vocês entenderem como que é o processo terapêutico, gente, não dói. Na verdade, é liberta, né? Então, vamos lá. O Cláudio chegou com 55 anos, né? Então, olha só a história dele. Ele trabalhava há mais de duas décadas como gerente administrativo em uma empresa familiar. Era visto como um homem firme, responsável, daqueles que resolvem tudo sem alarde. Nunca foi de falar muito sobre o que sentia e, na verdade, nem sabia como. Vocês começam a se reconhecer, né? A verdade é que Cláudio estava em colapso por dentro. Depois da separação, que ele jurava ter superado, veio a pandemia. A sobrecarga, a sensação de inutilidade, o cansaço que não passava. Começou a dormir mal, a se isolar, a se irritar com tudo, a esquecer coisas simples. Mas quando perguntava como ele estava, ele respondia: tá tudo certo, só cansado. Falar que só tá cansado, gente, já é um ponto de alerta, tá? Só que não estava tudo certo. A vergonha de admitir que estava mal o fazia se afundar ainda mais. Vergonha de parecer fraco. Vergonha de parecer fraco. Quantos homens têm vergonha de dizer o que estão sentindo por medo de parecer fraco? Mas se você já se identifica com isso, busca ajuda. Ele tinha vergonha de parecer fraco, de parecer incapaz, de decepcionar a imagem de homem que ele construiu. Ele começou a faltar ao trabalho, esqueceu prazos,
Um dia, num acesso de raiva, bateu à porta da sala de reuniões no meio de um conflito e ele foi demitido. A empresa era a mesma onde trabalhou a vida toda. Aos poucos, ele foi perdendo o resto. Vendeu o carro, pediu empréstimo para pagar o aluguel, parou de ver os amigos. Por que ele pagava aluguel? Porque na separação, ele teve que dividir os bens, né? Na verdade, ele deixou a casa com a ex, então ele foi morar de aluguel. A filha mais nova, de 17 anos, passou a tratá-lo com silêncio. A ex-mulher ameaçou cortar contato total. A vergonha o prendia num cativeiro invisível e ele não conseguia pedir ajuda. Até que a irmã mais velha, que sempre soube ler seu silêncio, foi até ele e disse com firmeza: Você não tem mais escolha, Cláudio. Ou você pede ajuda ou vai perder tudo. Na verdade, foi uma mulher que entrou em contato com a gente para poder ajudar o Cláudio. Uma mulher, a irmã, né? Então, olha só como afeta. Então, quando a mulher ela tem consciência, ela vai pedir ajuda para os seus entes queridos. Foi ela quem agendou a primeira sessão. Ele chegou calado, braços cruzados, dizia que não sabia o que estava fazendo ali e nem por onde começar. Mas ali ele começou a escalar. Cláudio hoje está reconstruindo a vida. Não é um milagre instantâneo, mas ele aprendeu a nomear o que sente. Aprendeu a não fugir de si. E pela primeira vez em anos está retomando a relação com a filha. Não porque venceu a vergonha de vez, mas porque aprendeu que homem de verdade não é o que aguenta tudo calado. É o que tem coragem de pedir ajuda antes de perder tudo. Então, esse é o relato, né, Lari, né? A gente já falou sobre esse caso e vou dar a palavra para você. Nesse processo terapêutico, como que a gente seguiu com ele, né? Como que foi a ajuda dele? Como que você sente que ele foi melhorando? Então, para falar sobre o processo terapêutico, as pessoas elas entendem que você vai comprar uma sessão e você já vai estar curado. Quando a gente fala de autoconhecimento, de crescimento pessoal, não é um dia. Você não toma uma pílula mágica e tudo vai acontecer. Muitas vezes ela vai custar horas, vai custar algum dinheiro, vai custar tempo, né, como eu falei, e vai custar também um pouco da sua disposição emocional, porque, de certa forma, em alguns processos, e como esse aí, vai doer. Vai chegar uma hora que vai doer, que você vai se emocionar, que você vai chorar. E a gente não pode, o homem não pode ter medo de confrontar com essa emoção. Pode ser uma emoção de raiva que está estancada, né, uma tristeza. E ali, num ambiente terapêutico, nós duas que somos terapeutas, a gente não está ali para fazer juízo dos seus valores, né? A gente está ali para te acolher, né? A gente vai respeitar, respeitar a sua história, a sua vida. Afinal de contas, se você pudesse ter feito melhor até então, né, ele teria feito. Com certeza, o Cláudio teria feito. Ele pediu ajuda porque ele foi dado como último recurso. Mas, Núbia, pensa bem, o cara tem 55 anos. Ele não tem um probleminha, ele tem um problemão. Ele deixou A acumular vida por toda. anos. Ele está desde a pandemia arrastando essa corrente. E vai chegar lá uma sessão achando que talvez não vá conseguir, aliás, né, achando que talvez vá conseguir ter alguma luz, mas ali é só o começo do caminho, né? E é tão importante para o homem estar envolvido com esse é, autoconhecimento, envolvido com estudos, envolvido com cursos, envolvido com algum terapeuta, algum coach, que possa levar ele do ponto A ao ponto B. E muitas vezes não precisa ser um terapeuta. Você pode entrar com várias pessoas que podem te ajudar, né? Às vezes um vai te ajudar melhor num ponto do relacionamento, por exemplo. No caso do Cláudio, ele estava sofrendo, são várias camadas ali, né? Foi um relacionamento rompido, aquela revolta, talvez uma dor de cotovelo ali mal resolvida, uma falta de entendimento do que estava acontecendo e da falta de entendimento da necessidade da outra pessoa, né, que já não queria estar com ele, enfim. A gente também tem que ver que o Cláudio, ele passou por uma questão ali no trabalho, né? Quantos de nós
às vezes não acumulamos situações de acúmulo ali que a gente não consegue desenvolver no trabalho, dependendo do trabalho, aquele ambiente é tóxico, é um ambiente competitivo, um ambiente que está te cobrando, sem te dar nada em troca, ou às vezes até a sua rotina é tão pesada, né, de trânsito e para você poder estar nesse trabalho, nesse ambiente e de fato você fica atordoado. E aí a gente tem vários caminhos assim para seguir com o, o tratamento, né? Vários caminhos mesmo. A gente pode procurar o bem-estar essencial, né? Em todos os lados da vida, não num só. Algumas coisas que eu anotei aqui que a gente pode usar. Eu, por exemplo, uso técnicas florais, que são umas gotinhas, né? Que indicaria para o Cláudio, para ele poder aliviar emocionalmente os sintomas de irritabilidade, de insônia, essa coisa do cansaço para a vida. A gente pode fazer mapas emocionais, técnicas como o EFT, Emotional Freedom Technique. A gente pode também usar metáforas. Você imagina a quantidade de coisa que eu estou falando para vocês aqui em 10, 15 minutos que a gente está falando. Né? São anos de conhecimento e de estudo para a gente saber exatamente qual é a ferramenta que a gente vai adotar. E a gente, como é que a gente vai saber se a pessoa está melhorando? Pelo feedback que ele vai dando para a gente, né? No dia a dia. Então, uma vez ele vem, ele faz uma sessão e daqui a pouco ele vai mostrar para a gente assim, olha, eu usei essa técnica que você me ensinou, né? Eu estou aplicando, e assim a gente vai sabendo como que a pessoa vai melhorando, vai se reestruturando. E uma outra coisa tão importante aqui que foi dita, que foi a questão das mulheres à nossa volta. Nós, mulheres, não somos homens. De fato, a gente não está na cabeça de vocês, homens. Que é diferente, né? Vocês são muito mais racionais, lógicos. Para vocês, as coisas precisam fazer sentido, senão não funciona. Vocês não são do mundo da subjetividade. E está tudo bem. Porém, o problema de estar tão racional, tão cristalizado no racional, é que às vezes não percebe as nuances da doença, que vem chegando aos poucos, e vem contaminando o seu espírito. E nós, mulheres, às vezes somos mais sensibilizadas para perceber algumas nuances. E dessa forma, não é apenas uma irmã, no caso do Cláudio foi a irmã dele, mas quantas esposas já vieram falar comigo, quantas mães, né? Quantas foram as mulheres que vieram conversar comigo a pedido, né? Falar assim, a pedido não, assim, para ajudar, né? E aí a gente fala, olha só, a pessoa quer ser ajudada, a pessoa, de fato, tem interesse de passar por um processo, porque se a pessoa não tiver interesse, gente, nada vai acontecer. E nós, né, vocês viram aquele vídeo de ontem sobre a questão do homem ter tirado a vida, enfim. A gente precisa entender o seguinte: pode chegar um ponto que depois fique muito mais difícil regressar. Porque geralmente as pessoas que tiram a vida, elas fazem num impulso. E se você tiver todo desequilibrado emocionalmente, você pode acabar dando voz a esse impulso. E o pior pode acontecer. Eu percebo assim que nós, mulheres, temos uma missão de ajudar esses homens a encaminhá-los, né, para o bem-estar. E aí, encaminhar para o bem-estar não significa a gente encher os caras de bebida, de cerveja, né? Não significa encher os caras de comida, por exemplo, nem de sexo, não é isso, não é sobre isso. É, de repente, estar incentivando uma busca espiritual, práticas de exercícios físicos que são tão importantes, que fazem parte da nossa vida, no nosso autocuidado, no nosso autoconhecimento. Então, a gente vai se conhecer e cuidar, né, amorosamente de nós. Teve uma fala, pode falar. Não, é isso mesmo, porque eu tenho igual
tem um rapaz aqui que falou, né, o Juninho, que eu não sei mais o que é emoção. Eu trabalho todos os dias das 15 da tarde às 3 da manhã, ganha salário mínimo, né? Então, Juninho, eu não sei qual é a sua idade, mas assim, tudo na vida para a gente conseguir, ela exige um esforço. Mas se a gente não tá bem emocionalmente, aquele esforço é como se eu estivesse patinando, sabe? Ele não chega. É claro que quando a gente tem tem o pilar mais básico, que é sobreviver, pagar conta, comer, eu não vou pensar em pagar um processo terapêutico ou comprar um curso de autoconhecimento. A gente sabe disso. E é por isso que a gente faz as lives, é por isso que tem tanto conteúdo na internet. Você vai garimpando mais, mas o principal é eu preciso me dedicar a isso, eu preciso conhecer. Enche o saco das, né? Eu tô aqui lá no direct, eu respondo, abro caixinha. A Lari faz a mesma coisa. Então, pergunta, sabe? Lá no IDDH, é uma vez só que você paga no ano. Se eu não me engano, é R$ 150. Não sei se vai aumentar esse ano, mas é R$ 150. E a gente tem 2 horários de grupo psicoemocional lá, que a gente fala de vários temas. Ontem foi o tema sobre ansiedade, e que a gente ouve vocês. Então, assim, poxa, não tem como pagar um processo. Faz alguma coisa, sabe? Faz alguma coisa para você melhorar o teu raciocínio, para não chegar no caso do Cláudio, com 55 anos. É muito comum os homens nessa idade, eu já atendi bastante homens nessa idade, a Lari também, que chegam assim, nossa, eu perdi minha vida, será que eu recupero? Eu já tô envelhecendo. Recupera, claro que recupera, porque um ano bem vivido equivale a muitos anos mal vividos, né? Porque você vive bem. Então, é não esperar chegar nisso, porque tem saída. A Lari já passou por situações, eu já passei por situações. Se a gente tá aqui, a gente sabe o que a gente tá falando. Não é só um blá 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 de ler livro, né? De estudar. É de vivência, né? Vivência clínica e vivência pessoal também, né, Lari? Verdade. Verdade. E muito importante, então. E nós estamos, então, iniciando aqui essa sessão, essas sessões terapêuticas, assim, né? São pílulas aí de 30 minutinhos aqui no mês de junho, que é o mês da saúde mental masculina, para, enfim, trazer uma nova consciência a vocês. A gente vai falar sobre vários temas. Hoje falamos do Cláudio, por causa da vergonha que ele sentia em não falar. E aí eu queria saber de vocês, né? O que vocês têm a dizer. Porém, nosso tempo já está se esgotando. Nós decidimos, então, reunir todo mundo num grupo para a gente poder trocar uma ideia. E para vocês entrar nesse grupo, você precisa chamar a gente no direct, que a gente vai encaminhar o link. É um grupo no WhatsApp, ok? Para a gente poder trocar uma ideia ali e fazer um esquenta para uma surpresa que vai acontecer. Isso aí. É, gente, assim, a gente está fazendo esse esforço aqui, e é um esforço para nós também, a gente para a nossa agenda, né, para trazer esse mês especial que realmente ninguém pensa na saúde emocional masculina, né? Olha só, eu atendo muitos fisiculturistas, né? Então, por que que eu atendo fisiculturista, personal trainer? A Lari já deve ter atendido também. E os caras são bombados, os caras têm uma rotina de dieta e treino regrada, mas eles mesmos falam: olha, não é só treino, não é só externo, é interno também, né? Então, por isso que a gente resolveu, ontem a gente conversou, a gente decidiu, vamos trazer esse tema, né, para a nossa colaboração e da nossa ética e moral como terapeutas. Porque ninguém fala nisso, fala no geral, né? Então, vocês são o pilar disso tudo. A gente é só um GPSzinho. Então, o barulho maior é de vocês, de compartilhar, de falar de saúde mental, sabe? Pôr isso para fora. Quem ridicularizar, deixa para lá, né? Mas não parem, né? Não fiquem com medo, não fiquem com vergonha, como o Cláudio ficou com vergonha de falar. Porque não vai trazer nada de bom para vocês. E não traz. Então, a gente não está falando aqui da nossa cabeça. Se vocês pesquisarem dados de como a saúde mental masculina ela vem se deteriorando, ainda mais com esse mundo que a gente está vivendo, de alienações parentais, de falsas acusações,
Para lidar com o desequilíbrio de outras pessoas, a gente precisa estar forte, porque existe desequilíbrio nas outras pessoas que desequilibram a gente. Então, é necessário a gente falar disso. Só que, como eu disse, a gente é um pilarzinho só. Vocês que são o dono da coisa toda, né? Compartilhem, façam esse movimento. As mulheres já fazem esse movimento há muito tempo, em várias situações. Vocês têm que ser mais unidos e fazer esse movimento. Concorda comigo, Eu Lari? super concordo e vejo assim que a gente precisa destruir, né, acabar com a ignorância. Então, como que a gente acaba com a ignorância? Levando Isso. conhecimento. Né? Então, se você quer ser um patrocinador das pessoas serem mais saudáveis, leve conhecimento para outras pessoas. Compartilhe essa live, eu vou deixar ela salva. Compartilhe essa live, marca as pessoas, assiste novamente e perceba se você se identifica com o Cláudio, se há algo em você que precisa ser solucionado, ser mudado, né? E esteja com a gente. Aí nos próximos dias, até no sábado e no domingo, a gente vai estar todo dia, ao meio-dia, entrando, para poder vir aqui bater um papinho, né? Um mini papinho com vocês. Isso aí. Se vocês quiserem também deixar o relato de vocês para ser um estudo de casa para a gente falar aqui, de como seria a intervenção, deixa lá no direct para mim ou para Lari, que a gente faz o estudo e traz também nessas lives nesse mês de junho, tá? Maravilha. Isso aí. Bom, com Maravilha, isso, gente. eu vou, o herdeiro do criador, por favor, entre em contato comigo no direct. Eu vou printar aqui o que ele está falando para a gente poder desenvolver isso em outro momento por causa do nosso tempo, tá bom? Um abraço a todos vocês e nos vemos amanhã sem Isso falta. aí. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.